Oi, pessoal! Nesse vídeo nós vamos conversar sobre o Império Bizantino. Esse Império Bizantino é o mesmo Império Romano do Oriente. E por que esse nome bizantino? Porque a capital desse império era a cidade grega de Bizâncio. Quando o imperador romano Constantino decidiu mudar a capital do império de Roma para Bizâncio, ele fez várias obras. Ele construiu fortificações, muralhas, torres defensivas, e por causa dessas obras que Constantino fez, a cidade passou a ser chamada de Polis de Constantino ou Constantinopla. A cidade antes era Bizâncio, por isso o nome ficou Império Bizantino. Hoje em dia, essa cidade de Constantinopla é a capital da Turquia, Istambul. Constantino escolheu Bizâncio justamente por causa da sua localização estratégica. A cidade de Bizâncio, ou Constantinopla, como ela passou a ser famosa depois, era cercada por água em 3 regiões. Ou melhor, em 3 lados. E o único acesso por terra era esse pequeno pedaço aqui, que ligava esse istmo da cidade de Constantinopla. Por essa geografia privilegiada, era muito fácil de defender a cidade. Num contexto de invasões de povos bárbaros, essa localização geográfica de Constantinopla era super vantajosa, porque ela era cercada em 3 lados por água, e o ataque pela água era muito difícil de conseguir vencer as muralhas, e por terra também. A região da terra, as muralhas e as torres permitiam a defesa total da cidade. Por isso, a cidade prosperou e o comércio de Constantinopla se tornou um comércio ativo e rico, porque ficava justamente na ligação entre o Oriente e o Ocidente. Um urbanismo bastante desenvolvido e uma agricultura bastante próspera. A política em Constantinopla, a política no Império Bizantino ou Império Romano do Oriente, é uma política centralizada. E aqui eu preciso de toda a atenção de vocês. Por que isso é tão importante? Porque no Ocidente, os reinos germânicos europeus, a política era descentralizada, ou seja, cada senhor feudal era a lei e a ordem no seu feudo. O rei era um senhor feudal como qualquer outro. Porém, no Oriente, no Império Bizantino, o império continuou existindo. Toda a estrutura de Império Romano, por isso o nome era Império Romano do Oriente. Toda essa estrutura continuou existindo. Portanto, em Bizâncio, a política era centralizada nas mãos do imperador. Portanto, nesse Império Romano do Oriente, a monarquia era despótica, teocrática, vitalícia e hereditária. O imperador tinha amplos poderes político, religioso e militar. Falei para vocês que o poder era teocrático justamente porque o imperador era considerado o representante de Deus na Terra. No Império Romano do Oriente, em Bizâncio, se desenvolveu um conceito chamado de cesaropapismo. O que é esse cesaropapismo? O imperador, ele era o chefe de Estado, ele era imperador, ele era o César, mas ele também era o chefe máximo, o sumo pontífice da Igreja Cristã do Oriente. Então ele era também o Papa desse Oriente. Por isso esse conceito Césaro, César, imperador, papismo, líder religioso, Papa. A religiosidade bizantina foi muito influenciada por valores gregos e asiáticos. Isso contribuiu para que essa religião tivesse desprezo por elementos materiais. Com o passar do tempo, desenvolveu-se no cristianismo bizantino um desprezo por imagens religiosas, fazendo surgir um sentimento iconoclasta. Assim, o cristianismo bizantino era diferente do cristianismo ocidental, principalmente por 2 características. O cristianismo bizantino era monofisista, ou seja, eles negavam a Santíssima Trindade. Cristo tinha apenas a sua natureza divina e não também a humana. Além disso, eles eram iconoclastas, ou seja, eles desprezavam o culto a imagens.
Dessa forma, ocorreu um episódio histórico chamado querela iconoclasta. A palavra querela significa queixa, lamentação. E essa querela iconoclasta ocorreu entre os séculos 8 e 9, quando ocorreram várias revoltas nas quais a multidão, enfurecida, destruiu imagens e ícones religiosos. Algumas imagens foram salvas por estarem em lugares muito altos ou protegidos, mas a maioria foi destruída. Em Constantinopla, assim como em Roma, havia um bispo que era considerado o chefe da igreja cristã do Oriente. Esse bispo de Constantinopla também ganhou o título que significa pai. Ele era chamado de patriarca. Entretanto, no Oriente, esse bispo de Constantinopla, ele estava subordinado ao imperador, enquanto que no Ocidente, em assuntos religiosos, o papa tinha total autonomia. Além dessa diferença, o monofisismo e a iconoclastia bizantina causou uma separação irreparável entre o cristianismo do Ocidente e do Oriente. Em 1054, o cristianismo sofreu sua primeira divisão, que foi chamada de Cisma do Oriente. Essa divisão fez surgir duas igrejas cristãs. No Ocidente, a chamada Igreja Católica. A palavra católica significa universal. Então, Igreja Católica, Apostólica, porque foi fundada pelo apóstolo Pedro, Romana, porque a sua sede fica em Roma. E do lado oriental, a Igreja Ortodoxa, a palavra ortodoxa que significa verdadeira. Então, a Igreja Cristã verdadeira ou ortodoxa, cuja sede era em Constantinopla, e hoje em dia vários países que são ortodoxos têm a sua própria sede e o chefe é um patriarca ecumênico. Nos aspectos culturais, em Bizâncio, o latim foi sendo substituído aos poucos pelo grego, e o grego se tornou o idioma oficial do Império Bizantino. O direito romano foi atualizado pelo imperador Justiniano num código chamado de Código de Justiniano ou Corpus Iuris Civilis. A arte bizantina recuperou uma antiga tradição romana de construir mosaicos e transformou essa arte num estilo tipicamente bizantino, com a utilização de pedras preciosas, madrepérola, ouro e prata. Outra manifestação da arte bizantina são suas igrejas com cúpulas arredondadas, apoiadas em colunas decoradas. No final do governo de Justiniano, o império sofreu uma forte epidemia de peste bubônica. Isso enfraqueceu o exército e também o governo de Justiniano. Nos séculos 7 e 8, o império precisou lutar contra invasores hunos e árabes, iniciando a sua decadência. Mesmo com as cruzadas, que ocorreram entre os séculos 11 e 13, os muçulmanos conseguiram conquistar todo o território do império, até que, em 1453, a capital, Constantinopla, foi tomada e o Império Bizantino acabou. Então é isso, meus queridos. Qualquer dúvida é só me procurar. Um beijo e até mais.